Meus amigos, boa noite, graça e paz a todos. Nós estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Monte Sião, e estamos aqui para a transmissão de mais uma live semanal que a gente faz esse trabalho com os nossos professores da Escola Bíblica e temos o pensamento de ajudar na formação da aula, na elaboração da aula e algumas dicas também em relação às lições e a formas de poder transmitir esse conhecimento. Amém? Nós estamos na Igreja Assembleia de Deus, Congregação Monte Sião. O pastor é o nosso pastor local, o pastor Paulo Neves. Ele, infelizmente, não pode estar nessa noite aqui conosco devido a alguns compromissos pastorais, juntamente também com o nosso companheiro também, o pastor Luzenildo Vieira, que também, devido a alguns compromissos também, não puderam estar conosco aqui, não podem estar conosco nessa noite, nessa transmissão. Mas vamos começar que está conosco a nossa irmã Cid Nilza, que também está nos ajudando aqui nessa transmissão, e vamos começar essa live orando ao Senhor, tá? Vamos pedir a Deus para que abençoe as nossas vidas nessa aula tão importante. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui fazendo o teu trabalho, trabalhando para o engrandecimento do teu reino, tratando de coisas concernentes ao teu reino, e que tu possas abençoar as nossas vidas grandemente, abrindo os nossos olhos espirituais e abençoando os nossos irmãos que estão nos acompanhando e também aqueles que vão depois acompanhar essa transmissão, que possam terem as suas vidas abençoadas pela tua palavra. Amém. Nós vamos estudar a lição 9 da nossa revista. A gente usa a revista do PEC, o programa do programa da Assembleia de Deus, da nossa igreja em Belém do Pará, programa de educação cristã continuada. E a nossa lição de domingo é a lição de número 9, que tem como assunto da lição Gênesis 15 a 17, a bênção de Deus sobre Abraão. O texto áureo diz assim: então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Gênesis capítulo 15, versículo 5. A verdade prática diz assim: a presença e a companhia de Deus nos trazem segurança na caminhada. A nossa lição sempre tem 3 pontos, como os irmãos podem conferir nas suas revistas, tá? O ponto 1, ele vai falar sobre as preocupações de Abraão, e aí a gente vai ver os seguintes subpontos: sua segurança, seu herdeiro e sua terra. O ponto 2 vai falar sobre um desvio trágico, tá? E fala sobre que a impaciência gera problemas, os arranjos humanos e as consequências das escolhas. E o ponto 3 vai falar sobre um novo nome, em que a gente vai ver uma nova teofania, o sinal da aliança, e chegou o tempo. A nossa lição ela tem 3 objetivos, irmãos. Os professores precisam entender isso, observar o suplemento das nossas revistas, é que aqui no subsídio, no suplemento exclusivo para o professor, a gente tem 3 objetivos. E geralmente esses objetivos eles estão ligados a um ponto da nossa revista. São 3 pontos e cada um objetivo ele é bem próprio para cada um desses pontos. Os objetivos são os seguintes: primeiro, apontar o cuidado de Deus como digno do nosso reconhecimento. O ser humano reconhecer, tá, o cuidado de Deus. E ele é digno de que nós venhamos a ter esse reconhecimento do cuidado dele conosco. A gente vai ver ao longo da história de Abraão os cuidados que Deus teve com esse homem em épocas tão difíceis, em lugares tão inóspitos, né? O segundo objetivo dessa lição é ressaltar a importância de evitar atalhos e desvios em nossa caminhada com Deus, tá? Os professores devem ressaltar isso, essa importância de evitar esses atalhos e desvios na caminhada com Deus. A gente vai ver na nossa lição que Abraão procurou atalhos juntamente com Sara, e isso foi muito
nocivo para a família e para o mundo hoje em dia. O terceiro objetivo é encorajar o exercício de fé na providência divina. Encorajar essa fé, né, irmã? Esse lado da fé, como eu sempre digo, que é o lado da fidelidade, de nós correspondermos à fidelidade o máximo, claro, dentro das nossas limitações humanas, tentarmos corresponder à fidelidade de Deus, porque Deus ele é fiel, no sentido de que a gente pode sempre contar com Ele. Fidelidade. E a gente precisa, ao máximo que a gente tentar conseguir, retribuir essa fidelidade a Deus. Como tem sido a sua fidelidade ao Senhor? Fica essa pergunta nessa noite. Então a gente vai para a nossa lição e a nossa irmã Cidinilza participa aqui conosco e qualquer dúvida, qualquer observação, a nossa irmã pode pedir também a palavra, amém? A gente vai falar aqui primeiro nas questões sobre as preocupações do patriarca Abraão, tá? O capítulo 14 do livro de Gênesis, a gente viu que houve uma batalha, né? Ló foi morar nas regiões de Sodoma, houve uma batalha grande ali, e houve essa batalha em que acabou, vamos dizer assim, sobrando para Ló, porque os exércitos adversários, né, invadiram Sodoma, o lugar onde Ló morava, e levaram Ló nessa batalha como prisioneiro. A gente vê que Abraão precisou de 318 homens nascidos na sua casa para poder libertar Ló. Conseguiu a vitória, quando voltou, pagou o dízimo a Melquisedeque, tá? E aí, isso é o capítulo 14. A gente entra agora no capítulo 15, falando sobre essas preocupações de Abraão. O capítulo 15, do verso 1, diz assim: depois desses acontecimentos, ou seja, das batalhas contra aqueles exércitos, né, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. O que a gente pode ver aqui é provavelmente um medo que possa ter, né, irmã Cidinilza, um medo que pode ter se vindo sobre Abraão, né? Afinal de contas, ele lutou contra uma confederação de países, uma liga de nações, de clãs ali, e a gente vê que Abraão ele vivia, como diz o comentarista, como um peregrino numa terra hostil, né? Em uma época em que eram comuns povos e clãs dominarem uns aos outros. E ele conseguiu sair vitorioso, trouxe Ló de volta, e a primeira preocupação que a gente vê de Abraão aqui, irmã Cidinilza, é com relação à segurança, né? E agora, será que esses soldados, esses exércitos vão voltar novamente? E aí, será que eu vou conseguir vencer sempre? É interessante que esse rei, Quedorlaomer, que foi o rei que provocou toda essa batalha aí, aqui no capítulo 14, ele era rei do país de Elão, e era alguém que foi uma grande personalidade, né? Se você vai pegar os livros de história, você vê esse homem como servo de Lagamar. Esse era o significado do seu nome, Quedorlaomer, servo de Lagamar, que era uma divindade lá do país de Elão. Ou seja, ele era idólatra, consagrado a uma outra divindade, a um deus, a um ídolo, né? Um ídolo pagão. E aí, o que a gente pode ver nisso? Essa preocupação de Abraão em ainda continuar resistindo a essas investidas, tá? Mas o Senhor fala para Abraão, lá no capítulo 15, no verso 1, na parte B, ele diz assim, ó, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, né? E aí é interessante a gente pegar esse eu sou, né? O eu sou, aquele mesmo eu sou que Moisés depois foi ver lá no Monte Horebe, né? Quando ele disse que ele ia libertar o povo de Israel e Moisés deveria ir lá, e ele, olha, se alguém perguntar, olha, não interessa, o eu sou me enviou, o Todo-Poderoso. Então este eu sou, ele estava a favor de Abraão, e ele diz assim, olha, eu sou o teu escudo, não precisa se preocupar, né? Abraão precisava ter isso
para poder dissipar essa preocupação que ele tinha em relação à sua segurança, né? Ele precisava descansar o seu ânimo, reavivar essa coragem, ter esse medo dissipado. E ele tem Deus como o seu escudo, não importa quem está lá. Esse Kedorlaomer, ele é alguém consagrado a essa divindade, Lagamar, mas o eu sou era o escudo de Abraão. Se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, por algum medo, saiba que o Senhor, Ele é o teu escudo. Não é, minha irmã? Sim, com certeza. Boa noite a todos. É interessante que o comentarista também ele deixa aqui, e muito bem lembrado, fala aqui que a gente tem que lembrar que o eu sou, ele é perfeito quando nós não somos. Exatamente. Né? Ou seja, não quando a gente tem tanto medo, mas quando a gente deposita que existe o grande eu sou, que nós servimos o grande eu sou, e aí ele é o nosso escudo. Nosso escudo, com certeza. E lá até em Efésios, capítulo 6, verso 16, falando das armas espirituais, o apóstolo Paulo diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, esse conceito de Deus como nosso escudo, através da fé, a gente encontra ele, né, no nosso Novo Testamento, para a nossa vida nesse dia de hoje. Né? Para a nossa vida. E há muito tempo também, o salmista Davi ainda dizia assim, que uns confiam na sua própria força, uns confiam em carros, mas nós fazemos, ou faremos, né, a menção em o nome do Senhor Jesus Cristo, do grande eu sou. Glória a Deus. Nosso escudo. Então, os nossos professores podem pegar essa situação aí da questão do objetivo, né, da nossa lição, como a gente falou lá na frente, é apontar o cuidado de Deus como digno do nosso reconhecimento. Então, a gente vê o cuidado de Deus aqui na vida de Abraão em relação às suas preocupações no quesito segurança. Tá? O segundo subponto, a gente vai falar sobre o seu herdeiro. Abraão, ele não tinha filhos, ele não tinha herdeiros, tá? E ele tinha essa preocupação. Para quem vai ficar, quem ficará com tudo aquilo que eu tenho? Né, irmã? Abraão tinha muitas propriedades, tinha muitos bens, e ele não tinha filhos, não tinha para quem deixar. Né? E aí, como diz aqui o comentarista, Abraão está dialogando com Deus, então abre o seu coração dizendo que não tinha herdeiros e que um servo seu ficaria com tudo. A gente pode ver uma preocupação de Abraão, alguns podem achar que ele tinha algum apego, mas eu creio que gira mais na questão de ter um filho. Né? Eu acredito que quem é casado tem esse pensamento, né, de poder deixar descendente, de deixar o seu nome perpetuado. Então a gente pode ver talvez uma preocupação de Abraão em relação aos seus bens, sim, como o texto diz, né, quem ficaria com as suas propriedades, mas muito mais a questão de ter um descendente. Né? Então, aqui a gente vê o seguinte, que ele diz assim, que um servo seu ficaria com tudo. Né? A gente pode ver que no Oriente Médio, é uma outra cultura, tem outros costumes, e no passado os antigos já tinham as suas leis. Tá? Na cidade atual de Yorgantep, no norte do Iraque, foram encontradas algumas tabuinhas de barro onde eles escreviam, irmã Sidnilza, e foram encontrados ali naquele lugar códigos de leis que já vigoravam nessa região da Mesopotâmia há mais de 2000 anos atrás. E uma dessas leis dizia o seguinte, que se um homem não tivesse filhos, ele tinha que deixar todos os seus bens para o principal empregado da sua casa, seu servo. Então a gente vai ver lá na frente que Eliezer provavelmente era esse servo, em especial o mordomo, porque foi ele que Abraão mandou para buscar uma esposa já para Isaac. Né? Então a lei dizia, era uma lei, um código de leis. Eu anotei aqui, são as leis, as tabuletas de Nuzi, que era essa cidade que agora é Yorgantep, no norte do Iraque. Foram encontrados, são registros históricos que a arqueologia tem
trago mais luz para a gente o porquê de alguns costumes que a gente pode achar estranho na Bíblia, mas que eles tinham isso como lei. Decreto, né? Exatamente. Então, o que é que a gente vê aqui? Abraão tinha que deixar para alguém. E não era para os seus descendentes, porque ele não tinha. A preocupação já era também pela idade. Exatamente. Né? Já estou esgotando e ainda ele tem. frisava, não tenho filhos. Exatamente. Então, a gente vê aqui também que Deus faz o seguinte, na primeira vez Deus usou a imagem do pó da terra, lá em 13:16, olha, pó da terra, assim será a tua descendência. Agora, ele usa a imagem das estrelas, né? E disse para Abraão olhasse e visse as estrelas, que a descendência dele seria incontável. E aí a gente pega esse comentário do comentarista aqui, W. Irbse, que ele diz assim, que quer Abraão olhasse para baixo, visse o pó da terra, quer olhasse para cima e visse as estrelas, ele iria lembrar-se da promessa de Deus e confiar. Né? Como a nossa irmã falou, ele estava velho, amortecendo seu corpo, a sua esposa também, e ainda tinha mais. Sarai era anciã e era estéril. Né? Ela não somente já estava em idade avançada, como também, mesmo que fosse nova, não tinha condições. Né? A madre cerrada. Com certeza, ou seja, é crer contra o improvável, contra o impossível. E aí a gente vai lembrar sempre fazer a menção da nossa orientação pedagógica, que o objetivo é apontar o cuidado de Deus como digno de nosso reconhecimento. A gente viu na questão da segurança, e Deus também está tranquilizando Abraão em relação ao seu herdeiro. Né? O que é que ele diz? Olha, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Ou seja, as leis poderiam até dizer que ele tinha que deixar para o seu empregado, para o seu servo, maior importância. Mas Deus está dizendo para ele, olha, parafraseando hoje, tranquiliza a tua cabeça, que vai ser um filho gerado por ti. Né? Glória a Deus por isso. A gente pode ver aqui que a fé, ela não é obra. A fé e não as obras foi o meio pela qual vieram as bênçãos na vida de Abraão. E a afirmação aqui que ele diz, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse é um conceito que a gente encontra também no Novo Testamento, como tem as referências aqui de Romanos 4:3, Gálatas 3:6 e Tiago 2:23, né? Isso. Vale ressaltar também, nos 3 objetivos aí, a gente ressalta que no Novo Testamento, né, ele mostra que a fé, que as promessas, ela não se referia apenas no hereditário, isso, né? Com certeza. Mas viria, Abraão seria pai de grande nação, ele fala também no quesito espiritual. Na descendência espiritual. Obrigada. Né? Espiritual. E que foi que aconteceu? Por meio da fé. E não das obras. Exatamente. Né? É muito importante. É por isso que Abraão é uma das histórias apaixonantes, digamos assim, muito apaixonante da Bíblia, porque ele era o pai da fé. Depois deles viriam outros, né, que fariam heróis, também, né? Que seriam outros heróis, mas Abraão, ele teve aquela fé tamanha que foi a razão de colocarem aqui um ponto, a afirmação, quando ele creu no Senhor, foi imputado, como o Evandro acabou de falar, de justiça. Ele creu, a fé era grande, né? Glória a Deus. E tem uma tradução, uma tradução que eu acho muito interessante, que até anotei aqui, a NET Bíblia, diz assim: Abraão creu no Senhor e o Senhor considerou sua resposta de fé como prova de lealdade genuína. Gênesis 15, verso 6. Ou seja, a gente vê, eu acho interessante, porque eu acho interessante na vida de Abraão, e a gente sempre, por isso que a escola dominical ela é maravilhosa, porque todo dia a gente vai aprendendo coisas, e por mais que você não aprenda, você passa a observar melhor certas situações que você normalmente, numa leitura rápida, você não atenta, né, irmão? É verdade. A gente vê, por exemplo, essa questão da fé de Abraão. Essa fé, mais lá na frente, a gente vê, ao longo do Novo Testamento vem trazer isso, como o que o apóstolo Paulo chama de virtudes do fruto do Espírito.
fidelidade, né? Às vezes a gente canta que tem a fé de Abraão, eu não morrerei, mas a gente teria coragem de sair da nossa terra, da nossa parentela, para um lugar que a gente nem sabia aonde a gente... E Deus disse assim, olha, vai que eu ainda vou te dizer onde é, né? A gente teria coragem de um dia, quando tivesse um filho, que a gente esperou muitos anos, Deus chegar e mandar sacrificar ele, né? Abraão, ele tinha essa fé que levava ele a fazer isso. E aí é esse lado da fé, a fidelidade. A gente observa que Abraão teve muitas falhas, mas Deus podia contar com Abraão em muita coisa na vida, né? Então é isso que a gente observa na vida de Abraão em relação à sua fé. O terceiro subponto, que é também uma das preocupações de Abraão e que Deus está aqui cuidando dele, né, e para que ele possa cumprir o propósito em relação à terra, tá? A sua terra. Lá no capítulo 15, verso 7, diz assim, ó: disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Então Deus estava provendo para Abraão segurança contra aqueles exércitos e contra todos os perigos que um nômade que não é acostumado a batalhas possa enfrentar. Um homem pacífico. A gente só vê alguma atitude beligerante de Abraão quando ele vai buscar Ló, quando ele reúne os 318, mas tirando isso, sempre um homem pacato, um homem de paz, um homem não de briga, e precisava da proteção de Deus, do cuidado do Senhor. A gente vê isso na sua segurança, a gente vê na preocupação dele de não ter um herdeiro, e a gente vê a questão da terra, tá? Deus tem uma herança para o seu servo, a terra que Deus o mandara percorrer pela fé, tomar posse, um dia seria dele, né? Uma terra que não era sem habitantes. Exatamente. Né? Era uma terra que ela era povoada pelos cananeus, né? Pelos cananeus, e não tinha, mas aí ele se apossa justamente com a fé, certeza, pelo poder, né, da fé desta terra. Aí a gente vê aí a fé no seu outro lado, a questão de você crer que algo vai acontecer, né? A fé que hoje a gente vê como a fé como crença, a fé como dom. Mas vamos lá. O verso 8 diz assim: como? Verso 8, capítulo 15, Abraão diz: como? Se Canaã já tinha justamente dono, entre aspas, né? Tinham habitantes, já tinham pessoas lá, né? Então Abraão pergunta: como? Abraão dialoga com Deus, né? Abraão faz perguntas para Deus. E não é nenhum pecado, nenhum erro você, dentro de um respeito, de uma hierarquia, de você ser um ser humano falho, ao se dirigir a Deus, perguntar os porquês de Deus. Ele pode não te responder, mas ele com certeza vai respeitar muito essa comunicação, porque o que Deus quer com a gente, irmã Cidinhos, é comunicação, é relacionamento, comunhão, intimidade. Aí como é que eu falo com Deus? Através da oração. Sabe lá se nesse momento aqui, quando ele diz que ele ia dar toda aquela terra para Abraão, Abraão foi para os pés do Senhor e orou: como? Mas como é que eu vou fazer isso? Né? E Deus não teve bloqueio para responder as perguntas sinceras. Com certeza, né? Como o comentarista diz, Deus não tem problema com nossas perguntas sinceras. Ele não repreendeu nem condena Abraão por sua pergunta. Antes, confirma a promessa através de uma aliança notável à época e ainda hoje, tá? Então, olha só o que Deus fez com Abraão. Abraão está preocupado se vai ter a terra ou não. Como é que isso vai acontecer? Aí, aqui o comentarista diz que foi uma aliança notável e que ainda hoje é notável. E aí você pode observar lá no capítulo 15, entre o verso 9 e 14, que Deus diz para Abraão separar alguns animais, e Abraão vai e parte esses animais no meio, assim diz a Escritura, e coloca uma banda de cada lado. Uma banda de cada lado. Isso era um ato muito importante, né? E aí os professores precisam fazer essas pesquisas, porque às vezes a Bíblia te mostra o caminho, mas você tem que seguir o caminho e tentar se aprofundar mais, né? Porque o fato de Abraão ter tomado essa atitude, de ter pego aqueles animais, cortado e colocado uma banda do lado e uma banda do outro,
aquilo ali era um simbolismo de que duas partes estavam entrando em aliança. E aí o que é que acontecia? Eles partiam os animais, colocavam um de cada lado, como que se fosse um caminho, e as duas partes passavam por aquele caminho. O que é que eles estavam dizendo ali? Que se alguma daquelas partes falhasse, irmã Sidnilza, o que falhou seria passível de acontecer com o mesmo que aconteceu com os animais. Ou seja, um juízo, um castigo, que poderia ser retratado através daquela imagem ali. Já pensou um cordeiro partido no meio, uma banda em cada lado? Aquilo ali era um simbolismo de uma aliança. Evandro, aí o professor ele não pode perder a oportunidade de nos fazer perguntas, tá? Alunos aí do outro lado. Mas deixa eu te perguntar aqui, essa aliança ela é notável à época que eles viviam e ainda hoje. Como hoje? Ela é notável, eu creio que o que o comentarista quis dizer aqui é notável à época e ainda hoje, pelo que a gente vai ver mais lá na frente. Ótimo. E aí Fique que a gente aí vai que é para você, né, entender melhor, tá bom? Não Se você prestar atenção, você vai ver lá nesse mesmo relato de Gênesis 15, do 9 ao 14, que Abraão não passou. Ele não passou. O costume da época, e eu volto, essas descobertas arqueológicas que os arqueólogos descobrem hoje, é importante porque traz luz sobre alguns costumes que a gente vê na Bíblia, e que a Bíblia na verdade a Bíblia confirma a história. Então, quando a gente vê, aí você pode perguntar, né? Mas e aí? Ele partiu, e aí? Só que se você ler o texto, ele não passou. Porque quem está oferecendo a aliança é Deus. Abraão não pode dar essa terra, porque ele é que está recebendo. Quem pode dar a terra é Deus. E Deus está dizendo, olha, eu vou te dar. Como? Faz o seguinte, pega os animais e faz isso. Aí eles fizeram. Exatamente. Aí o que é que acontece? O verso 17, aí um sono caiu sobre Abraão, né? Ele caiu sobre ele, ele dormiu. Mas depois o que aconteceu no verso 17 e verso 18? Um fogareiro passou por aqueles animais que estavam a metade de cada lado. O que é que a gente entende aí? Deus passou no meio. Ou seja, Deus estava praticamente dizendo assim, olha, eu vou te dar essa terra, eu estou fazendo uma aliança contigo para te provar que eu vou te dar essa terra e vou seguir o costume que vocês fazem aí. Pode acontecer comigo isso, parafraseando, né? Se eu não cumprir, para ver a fidelidade de Deus. Aí a gente volta para o nosso objetivo, cuidado de Deus como digno de nosso reconhecimento. É por isso que eu digo que a gente tem que bater na questão de Abraão, da sua fidelidade, né? Porque Deus, ele é fiel. Ele deu a propriedade da terra para Abraão, lá na frente. Depois, mais na frente, a gente vai ver que ele falou para Abraão, olha, os teus descendentes serão levados daqui, vão passar um tempo no Egito, 400 anos sendo escravo no Egito, e aí depois quando eles vierem de novo de lá para cá, já chegou o nível da iniquidade dos cananeus. Aí o que é que acontece? Os filhos de Abraão, né, já com Josué, virão e matarão todos aqueles cananeus, e aí eles efetivamente se apossariam da terra. Então a gente vê essa aliança notável porque, como essa aliança na antiguidade dizia que os dois tinham que passar para firmar essa aliança, Abraão não passou, só Deus que passou através do fogaréu. Você pode conferir isso lá em Gênesis, no capítulo 15, no verso 17 e no verso 18, Deus firmando essa aliança com Abraão. É por isso que ela é notória, né? Ela é uma uma aliança notável à época e ainda hoje, porque fala da fidelidade de Deus. E aí a gente encerra o primeiro ponto, que fala sobre as preocupações de Abraão. Aí a gente vai entrar no segundo, onde a gente vai falar sobre um desvio trágico, né? E, Evandro, e tem um ponto também que eu achei importante, que Deus ele promete aí a Abraão, a partir dessa aliança, aí ele promete a Abraão uma vida longa e uma velhice feliz. Isso. Né? Aí o comentarista fala que de papel passado, ele teve sim um pedaço de terra, que foi aonde ele ia enterrar a sua esposa. Depois foi só mediante a Exatamente. fé. Foi uma porção de terra pequena, né?
à vista do que era toda a terra, que era entre o rio do Egito e o Eufrates, a gente vai ver mais lá na frente, e Abraão só comprou aquela parte lá, se não me engano, se é Macpela, não tenho bem certeza, para sepultar a sua amada esposa Sara, né? Que aí ele comprou e enterrou. Foi a única situação que ele teve, como a nossa irmã comentou, e o comentarista também, algo de papel passado, vamos dizer assim, como comentarista. A outra parte só serve para a gente entender que nós somos peregrinos em terra estranha. Serve para nós hoje, né? Nós estamos em terra estranha, somos cidadãos dos céus, peregrinos nessa terra, né? E esperamos a nossa morada em breve em Sião. Aí a gente vai para o ponto 2, onde a gente fala sobre esse desvio trágico na vida de Abraão, tá? Ok, nossa irmã vai conferir lá, porque hoje a gente não está com o nosso notebook aqui, e aí a gente vai observar quem de vocês está mandando perguntas, fazendo um comentário, acrescentando alguma coisa. Você pode interagir conosco, você pode enviar perguntas, você pode fazer comentários, você pode acrescentar alguma coisa à aula. A gente está aqui para ajudar e também para que vocês nos ajudem a fazer esse trabalho. Um trágico desvio trágico, ponto 2, lá fala em Gênesis 16, do 2 ao 5, que Abraão ele teve alguns problemas, né? E aí a gente vai ver aqui a questão da impaciência gera problemas, lá o subponto 1, quando a palavra de Deus diz assim no capítulo 16, verso 2, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Abrão teve alguns desvios na sua caminhada. Um deles, lá atrás, né, capítulo 12, do verso 10 ao 20, foi quando ele desceu ao Egito, depois do período de fome que havia em Canaã. Só que ele não deveria descer ao Egito, a gente já estudou isso. Mas o que aconteceu? Teve aquele problema lá com o rei do Egito, querendo casar com Sarai e tudo mais. Teve todo esse problema lá. E Abraão traz um problema, entre aspas, de lá, que foi Agar. Agar, como serva de Abraão, começou a morar com eles como sua serva. E, diante dessa situação, como Sarai estava impaciente por não receber a promessa, ela acabou entregando a sua serva para que ela tivesse filhos de Abraão e que seriam dela, né? Isso é um fruto do quê? Isso é um fruto de uma impaciência. E a impaciência gera problemas e a gente vai ver isso lá na frente, tá? Um dos objetivos da nossa lição também é ressaltar a importância de evitar atalhos e desvios em nossa caminhada com Deus, tá? Esse também é um dos objetivos da nossa lição, é ressaltar a importância de evitar esses atalhos, que foi justamente o que Sarai e Abraão pensaram em fazer e acabaram fazendo. E o comentarista diz assim, ninguém gosta de esperar, né? Toda espera é dolorosa, mas a impaciência costuma gerar frutos amargos, tá? Ninguém gosta de esperar, realmente. E essa espera às vezes é dolorosa, mas a impaciência costuma gerar frutos bem amargos. E a gente vê isso na vida de Abraão, a gente vê isso na vida de Sarai e o problema que acarretou ali. Nós vamos aqui passar para a nossa irmã Sidnilza aí e pedir para ela nos trazer os comentários e as colocações de quem esteja participando juntamente conosco. Então, como já foi dito aqui, nós estamos com um dispositivo aqui, né? E esse dispositivo ele não mostra todas as pessoas, tá? Quero deixar bem claro. As pessoas que estão nos assistindo, que estão compartilhando conosco, tem a Luísa Raquel, um grande abraço para a Luísa Raquel, ali da congregação Betânia, Templo da Betânia. Rejane, nossa aluna aqui da Rosa de Saron, com certeza está com toda a família, seu esposo Raimundo, assistindo aqui essa live, participando, tá? Abraço aí, seu Raimundo. Um abraço, Raimundo. Temos também a Marcela Brito, a paz do Senhor, Marcela Brito, a Odiné Oliveira, também lá do Templo da Betânia, Rosicléia aqui do nosso templo, abraço Rosicléia, tá? Manda aí também, Evandro, um abraço para Rosicléia. O nosso pastor Paulo Neves também já deu uma assistida aí,
né? Está fazendo falta aqui do nosso lado, pastor. Eu acho que o nome é Enifran Silva, tá? Um abração aí, amigo. Pastor Antônio Reis também, nossos abraços. Pai do Mande Senhor, aí, pastor. compartilhe. E quem não estiver também participando, mande seu templo, tá? Para a gente mandar um abraço aí no seu templo, tá bom? Paz do Senhor, abraço a todos. Nosso pastor Antônio, tive a oportunidade de fazer com ele um seminário lá na Betânia e foi muito proveitoso o tempo que a gente esteve estudando lá juntos. Com relação à impaciência gera problemas, a gente vê que já haviam decorrido 10 anos, como diz o comentarista, desde a chegada de Abraão a Canaã. Parece que o desespero tomou conta do coração de Abraão e Sarai. O resultado foi o primeiro relato de barriga de aluguel da história, porque ela tomou essa decisão impensada, né, impaciente, e que gerou problemas, né, de ceder a sua serva para que Sarai pudesse ter um filho e que pudesse ser considerado como filho de Sarai. Só que não era esse o propósito original. O projeto original é que Abraão teria um filho de Sarai, né, irmã? Apesar de ela ser estéril, apesar de ela ser velha, mas o projeto de família era com ela, né? É verdade. Isso nos deixa entender que realmente a espera, ela traz até dores, né? Verdade. Mas é aí que está que nós possamos usar a nossa fé, ter a paciência, né? Porque a impaciência gera o quê? Problemas. Né? Então a palavra do Senhor que a gente pode tirar, olhando para a história de Sara, de Abraão, de Sarai, de Abraão, e aplicar para a nossa vida hoje, é a questão da paciência, é a questão da longanimidade, é a questão da virtude do fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22 diz assim, que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, que é ter essa perseverança, essa paciência para esperar, para às vezes até sofrer com resignação, sem perder a esperança e fazendo sempre a vontade de Deus. É um momento bem difícil, mas como o comentarista ele deixa-nos aqui, que os planos de Deus, ele não possui falhas. Então, de uma vez que nós depositamos nas mãos do Senhor, nós vamos viver a paciência. Né? Então, os planos estão nas mãos do Senhor. Os planos do Senhor não têm falha. Então, o que nos resta é esperar com paciência. É verdade. É como o salmista diz, né? Esperei, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Quando a gente olha para Davi, hoje em dia a história está pronta, a gente já conhece final, início, meio e final. E a gente diz, Abraão, Davi muito jovem, ungido rei de Israel e tudo mais, devia ter uns 15, 16 anos. Tá, a vida foi fácil, né? Mas ele só foi ser rei mesmo aos 30. Então ele passou um grande período da vida dele com aquilo. Eu sou rei, mas eu não assumo o trono. E aí fugindo da perseguição de Saul pelo deserto. O que não passou na cabeça daquele homem, né? Mas um dia ele resolve escrever, esperei com paciência no Senhor. Então, se você está passando por esse momento difícil, que é de ter que esperar, né? Ninguém gosta de esperar, creia em nome de Jesus, que se você esperar com paciência no Senhor, no tempo certo, a gente vai ver isso mais lá na frente, o Senhor vai te dar a resposta da tua oração. E aí você pode dizer, é difícil, mas a gente tem um amigo chamado Espírito Santo. Nós somos templo dele. E se nós buscarmos cada vez mais ser cheios do Espírito, ele vai frutificar nas nossas vidas. E uma dessas virtudes do fruto do Espírito é a longanimidade, a paciência. Então fica essa palavra para os nossos irmãos nessa noite. A gente vai ver o segundo ponto aqui, segundo subponto da questão do desvio que Abraão teve com relação aos arranjos humanos, né? O que é que a gente vê aqui? Sara, né, tinha uma sugestão para ajudar Deus. Olha só, já que ele parecia não cumprir sua promessa e o tempo estava contra eles, oferecer sua serva egípcia a Abraão para que, através desta, fosse gerado um herdeiro. Uma vez que Agar era escrava, o filho que ela gerasse com Abraão pertenceria por direito a Sara. Aí a gente volta de novo a lembrar das tabuletas lá de Nuzi, lá na Mesopotâmia, atual Iraque. Isso era um código também que existia entre eles.
Sara estava fazendo aquilo por desespero? Sim, mas também baseada em leis que vigoravam naquelas épocas, naqueles lugares antigos, né? A gente vê sim uma falha, um erro, porque era Deus que estava prometendo para aquele casal que eles gerariam um filho. Mas Sara olha, vamos dizer assim, irmã, para a questão social da época, para a questão política. Era uma vergonha para uma mulher não ter um filho, não poder gerar um filho. Então, a lei amparava essas mulheres, as legislações vigentes lá, o Código de Nuse nos diz isso, que diz hoje em dia, né, através do que foi encontrado pela arqueologia, que uma mulher que não pudesse ter filhos, ela poderia ceder a sua serva ao seu marido, e o filho que essa serva gerasse seria considerado filho da senhora, pelas leis da antiguidade, né? Então, ela toma essa atitude. Agora, é claro, de alguém que está falhando, que está errando, né? Um dos objetivos dessa nossa lição, qual é? É ressaltar o segundo objetivo, a importância de evitar atalhos e desvios em nossa caminhada com Deus. Deus não fura fila. Deus não toma atalhos. Deus tem os seus propósitos, os seus desígnios, e no tempo certo Ele age. Deus ele não entra em desespero, Deus não perde o controle, Deus é soberano. E a gente precisa entender isso, porque isso trouxe grandes problemas para a família de Abraão, e atualmente ainda existem problemas que são frutos dessa decisão impensada, né? Aí diz que os dois erraram, né? Exatamente, então, porque ele anuiu. Erraram, né? Abraão anuiu. Porque foram tentar, digamos, ajudar a Deus com a sua impaciência. Aí entra a impaciência, né? Exato. Que gera problemas, tá? E foram ao contrário da vontade divina. Né, foram fazer forçado ao contrário da vontade divina. E explica também aqui, Evandro, que fica claro que Abraão e Sara erraram, né, não por não crerem na promessa, mas achar que poderiam decidir por ele mesmo a forma que Deus, pela qual iria se cumprir a promessa em sua vida. Exato. Acontece muito ainda nos dias de hoje. É como o comentarista diz, irmã Cidinha, que Sara tinha uma sugestão para ajudar Deus. Porque ela estava vendo o tempo passar, nada acontecia, e ela disse, eu vou dar uma forcinha. Deus não precisa disso, né? O que Ele precisa é que a gente confie nele. E esses arranjos humanos, eles não dão certo. Esses caminhos são caminhos errados, os atalhos não são caminhos de Deus. E lá em Provérbios, capítulo 15, verso 9, diz assim, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, Ele ama. Então, os caminhos direitos, os caminhos certos, aquele que segue o caminho direito, o caminho certo, o Senhor ama aquela pessoa ali. Mas o ímpio, o caminho do atalho, o caminho do jeitinho, é abominável ao Senhor. Custa caro, né? Exatamente. Caro. Então, o terceiro subponto para a gente ver essa questão que a gente nunca pode deixar de mencionar, que esse segundo objetivo da lição é ressaltar a importância de evitar atalhos e desvios em nossa caminhada com Deus. O terceiro subponto, do ponto 2, fala das consequências das escolhas. Aí, meus irmãos, a gente pode tomar uma decisão, a gente é livre para tomar uma decisão, mas a gente tem que entender que a gente precisa absolver as consequências dessas decisões. Já vimos que a decisão de Abraão e Sara não estava em harmonia com os planos de Deus. Não estava, porque não era com Agar. O filho da promessa, era um filho de Abraão? Era, mas não era o filho da promessa que Deus havia prometido para Abraão. O filho que Deus havia prometido para Abraão era com Sara, não era com Agar. Então a decisão deles estava totalmente em desarmonia com os planos de Deus. E olha os problemas que gerou aí. 2 problemas, só 2. Primeiro, um problema familiar, que Sara passou a ser desprezada por Agar, né? Olha o problema que ela arrumou para ela mesma. Isso, naquele momento, um problema imediato, um problema familiar. Porque, irmã, quando ela começou a ver, Agar começou a ver que ela tinha dado filhos ao seu senhor e a sua senhora não, ela começou a tripudiar, né? Começou a desprezar a sua senhora. E aí Sara sentiu, né? E aí chama Abraão e diz para despedir a serva, para despedir o filho da serva, e Abraão
erradamente, vai e despede os dois, já que ele tinha começado a fazer, ele tinha que dar um amparo para aquele rapaz que era filho dele, não era o da promessa, mas era o filho dele também. Ou seja, um problema familiar terrível. E hoje, um problema histórico, étnico e cultural, que a gente vê o conflito árabe-israelense, é fruto disso, né? Porque de Isaac veio o povo judeu e de Ismael veio o povo árabe. Então a gente vê frutos dessas consequências dessas escolhas erradas, dos atalhos que as pessoas tomam, muitas das vezes, dos atalhos, dos caminhos errados, né, dos desvios que as pessoas muitas das vezes tomam, trazem problemas terríveis. Então não tome atalhos. Isso é bem sério, né? Porque verdade. todos nós somos livres para a escolha. Para escolha. Nós somos livres. Mas também nós não somos livres para não viver as consequências. Verdade. Nós somos livres para escolher, mas não somos livres para escolher as consequências das nossas escolhas. É até filosófico, mas é bem prático na vida das pessoas. A gente olha para o lado e vê, muitas das vezes, frutos de consequências de escolhas erradas. Tá? E Gálatas, capítulo 6, verso 7, a gente vê isso no Novo Testamento, quando Paulo diz assim, ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. A gente não pode plantar limão e colher, não pode querer plantar limão e querer colher uva, né? São frutos das nossas decisões. Então, o nosso terceiro ponto hoje que nós vamos falar é sobre a questão de um novo nome, tá? A gente vai ver agora aqui que Deus muda o nome do casal. Abrão passa a se chamar Abraão e Sarai passa a se chamar Sara. E aí nós vamos ver aqui 3 subpontos: a questão de uma nova teofania, a questão do sinal da aliança e a questão do tempo que chegou na vida daquele casal ali. Primeiro a gente vai ver uma nova teofania. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus novamente se manifestando para aquele homem e novamente o convidando, o instruindo, o direcionando a voltar novamente para os seus caminhos, para os caminhos da vontade do Senhor, porque ele tomou um desvio nas suas decisões, um desvio trágico, que trouxe ao mundo Ismael, né? Trouxe problemas para a família. Hoje a gente tem esses problemas devido a essas decisões, esse desvio, a anuência de Abraão, a ideia errada e em desarmonia com os planos de Deus que Sara teve. E aí agora Deus se manifesta, né, novamente para Abraão e diz para ele assim, olha, eu sou todo-poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, né? Nós já vimos que a decisão de Abraão e Sara não estava em harmonia, né? E agora a gente vai ver que o que significa essa teofania. O comentarista diz assim, ó, uma revelação da manifestação sensível da glória de Deus. Isso é teofania, né? É um termo teológico, né? Que significa a revelação da manifestação sensível da glória de Deus. A gente vê isso lá quando vê Moisés diante da sarça que não se consumia lá no Monte Horebe, uma manifestação teofânica. A gente vê isso na visão de Josué, quando ele vê o príncipe do exército do Senhor. Então, são manifestações do próprio Deus, de uma maneira mais sensível da glória do Deus Todo-Poderoso. Tá? E aí é interessante que ele diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E esse termo é um teônimo que é interessante para a gente poder pesquisar. É a questão desse teônimo, El Shaddai. Tá? El Shaddai, no hebraico, significa Deus Todo-Poderoso. E esse é um teônimo que revela um dos aspectos da divindade, né? Os aspectos da santidade de Deus. Uma das suas características, né? Ele é todo-poderoso, ou seja, ele é poderoso para dar a Abraão tudo aquilo que Abraão precisa e responder às orações de Abraão em relação a todas as suas petições.
tá? A gente vai fazer um intervalo aqui para poder a nossa irmã Cid Nilza trazer os comentários e a participação dos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Graças a Deus, são muitas pessoas que estão aqui compartilhando com a gente, tá? Amém. Eu desde já convido vocês aqui a domingo de manhã estarem conosco. Aqui nós temos várias classes, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos, senhores. A classe está cheia, né, Evandro? Glória a Deus. Dos senhores, tá? Tá. Vocês estão convidados. Aqui tem o nosso coordenador geral, nosso pastor Valdinei. Ele está mandando um shalom, tá? Então, Pai shalom, Senhor, pastor, irmão. paz Senhor. Estamos esperando, aguardando aqui o Senhor conosco nesta live. Também nós temos aqui algumas pessoas que conversaram conosco. Eliana Moura, ela diz que a aula está sendo abençoada, tá? Obrigado. Jefferson Silva, também um abraço. Temos aqui, a Marcela Brito diz que a dívida sempre chegará, com certeza, é a consequência. Certeza. Né? Eliana Moura, Diana Correia, lá da Templo da Betânia, a Cláudia Santos, as minhas alunas da Rosa de Saron, beijão para vocês, Abraços, alunas da tá? Rosa Vocês de vão Saron. estar aqui no domingo já ensinando também, tá bom? Então, tá muito gostoso esse momento. Noemi Monteiro, olha, vai um abraço aí, abraça a irmã Socorro, Graças, paz, irmão. tá? Continue aí mandando aí a sugestão de vocês, tá bom? Elogio, eu quero saber também se o áudio está muito bom aí, se estiver bom vocês dão um ok. Jailson Silva é lá da Lameira, manda um abraço aí, Um Evandro. abraço, meu irmão Tá. Jailson. Ok. Bom, aí a gente vê aqui essa teofania. Deus se manifesta a Abraão e diz a ele: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, é aquele que pode todas as coisas. E aí ele faz esse convite, dá essa direção para Abraão: anda na minha presença, ser perfeito. Foi um convite a Abraão para que ele retornasse ao caminho da vontade do Deus Todo-Poderoso. Somos perfeitos enquanto andamos na presença de Deus, né? Isso é um ensinamento maravilhoso para a gente. Não há nada melhor do que estar debaixo da direção de Deus, né? A gente percebe que Abraão ele tinha esses desvios, vamos dizer assim, de caminho, né? Quando ele vai para o Egito a primeira vez, quando ele resolve anuir a ideia mirabolante de Sarai, mas sempre o que eu acho interessante é que a Bíblia não esconde essas falhas dos grandes homens de Deus e o cuidado de Deus com aquele homem, né? Como a gente vê aqui, que ele tinha essa questão de poder trazer sempre Abraão para a direção do propósito que ele tinha para Abraão e para todas as famílias da terra, né? Porque daí viria o próprio Jesus, e Abraão sempre seguindo, voltando para a direção do nosso Deus. O segundo subponto, a gente vê aqui o sinal dessa aliança, né? Capítulo 17, já no capítulo 17, né? Juntamente com o capítulo, a gente está estudando do 15 ao 17, a gente já entrou no capítulo 17, quando a palavra de Deus diz assim no verso 10: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. A aliança continuava a mesma, como diz o comentarista aqui, mas agora houve um acréscimo, a circuncisão, né? A circuncisão, que era um sinal, uma marca no corpo do macho, né? Todo macho da casa todo homem da casa de Abraão, eles deveriam ser circuncidados. O compromisso de Abraão era obedecer e circuncidar todos os homens de sua casa e seus descendentes. Quanto ao compromisso de Deus, este consistia na sua fidelidade a Israel como povo escolhido para sempre, por graça e vontade soberana. É o que Deus falou lá em Deuteronômio, capítulo 7, do verso 6 ao 11, que ele escolheu, santificou o povo de Israel, e essa escolha foi por amor. Não foi porque eles eram um povo grande, porque eles eram os menores, o menor povo que havia. Deus escolhe aquele povo para ser o seu povo, a sua possessão particular. E o compromisso que Abraão tinha era de obedecer, e essa obediência ter como um sinal dessa obediência a essa aliança, a circuncisão de todos os homens da sua casa. E a fidelidade do Senhor está explícita aqui, né? Ele era o povo escolhido pela graça e pela vontade soberana de Deus.
Tá? Mais tarde a gente vê que a circuncisão ela foi inserida na parte cerimonial da lei judaica. Depois eles passaram a praticar a circuncisão, algo como colocado de uma forma institucional dentro da lei hebraica. Essa era uma parte da cerimonial da lei, mas começou com Abraão muito antes da lei. Só que Abraão foi o pai do povo judeu e por isso ele acabou sendo o primeiro a praticar a circuncisão. A gente vê aqui algumas observações que é importante. Primeiro, é que a circuncisão nunca foi pretendida por Deus como um meio de salvação, tá? A gente precisa observar isso. Efésios 2:8-9 diz que por graça nós somos salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós, né? Mas é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se englorie, né? Então, a circuncisão nunca foi pretendida por Deus como um meio de salvação. Esta ocorre pela fé. Segundo, em Cristo, a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. Romanos 28:29 diz assim: porque não é judeu o que é o exteriormente, nem é a circuncisão que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, a circuncisão que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus, tá? O autor aos Romanos, o apóstolo Paulo, falando sobre a circuncisão, ele fala agora para a nova aliança que essa é uma circuncisão do coração, irmão, que não é algo somente da carne. Essa questão carnal ficou para a nação de Israel, para os descendentes de Abraão segundo a carne. Nós somos descendentes, pertencemos a outra aliança, e essa circuncisão, ela é uma circuncisão do coração, no espírito, e não na letra. E o terceiro comentário que o nosso comentarista faz em relação a isso, é que é o selo da salvação do cristão, não é uma marca no corpo, como no judaísmo, mas a presença do Espírito Santo no seu interior. Efésios 1:13. Que é o coração. Exatamente, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Nós somos selados pelo Espírito. O povo judeu tinha a circuncisão como algo do judaísmo, né? E a gente sabe que o judaísmo, ele teve o seu papel importantíssimo na história da consumação do plano divino. Só que chega um momento em que o judaísmo dá lugar ao cristianismo. E o cristianismo, ele traz essa esperança, essa experiência de cunho espiritual. Hoje em dia a gente não precisa mais praticar os atos cerimoniais da lei, judaica, que são dentre os quais a circuncisão, tá? Então é importante fazer essas observações, porque isso é prática, sinal de uma aliança do Deus Todo-Poderoso com Abraão e com a sua descendência. E aí a gente encerra a lição chegando ao terceiro subponto, quando ele diz que chegou o tempo. O verso 21 do capítulo 17, ele diz assim: a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Deus garante de novo o cumprimento da promessa, mudando o nome de Abraão, que significa pai elevado, para Abraão, pai de multidões. Ele agora está com 99 anos, já 24 anos se passaram desde que a promessa de um filho herdeiro foi feita a ele. 24 quando ele anos. tinha 75 anos. Exatamente. Então é por isso que é importante a gente ver a perseverança dele, a fidelidade, a longanimidade que esse homem tinha de esperar. É verdade que teve suas falhas, mas voltou sempre para a presença do seu Deus. E é interessante o comentarista dizer aqui, olha, que os corpos do patriarca e da esposa já estavam amortecidos pela idade, mas chegara o tempo de Deus. E é tudo isso. No tempo, né, Evandro? Exatamente. Porque, olha, rapidinho, mesmo com as falhas, como você falou, Deus nunca frustrou o seu plano na vida de Abraão. Exato. Sempre investiu, nunca desistiu. Foi só um momento, foi chegado o tempo. Com certeza, foram momentos de crise de fé, né? Como a gente falou na lição passada. Crise de fé. Abraão teve esses momentos, como todos nós temos.
né? E para a gente ver que na lição passada, né, que eles são arquétipos, ou seja, a gente se vê um pouco neles e eles têm um pouco da gente, né? É uma coisa meio arquétipa porque a gente se identifica neles e eles mostram as nossas, como nós também temos esses problemas hoje. Só que, como você falou bem, ele sempre voltou para a direção do Senhor. E o tempo de Deus chegou, e é interessante para que a gente possa entender, aplicando para a nossa vida hoje, trazendo algo para nós, é que o tempo de Deus pode estar demorando na sua vida. Mas saiba, ele é o tempo de Deus. Então vai acontecer no momento certo, né? Eu sei que é difícil esperar, mas o próprio apóstolo Pedro, falando lá na sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 8, ele diz que para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Ele está repetindo Moisés, Salmo 90, verso 4. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que o que um homem pode levar 1000 anos para fazer, Deus pode fazer em um dia. E o que um homem pode fazer em um dia, Deus pode fazer em 1000 anos, porque ele está acima do tempo, que é o tempo do homem, né? Que a gente chama de Cronos, o tempo do homem. O tempo de Deus é o Kairos, ele está acima disso. Então, quando chegar o tempo, meu irmão, na sua vida, creia, as promessas de Deus vão se cumprir. Você tem promessa de Deus na sua vida? Você tem promessa, irmã Cidinha, na sua vida? Então, ainda não se cumpriu, mas saiba, quando chegar o tempo, vai ser a mesma situação como aconteceu com Abraão. Ele teve todas essas dificuldades, todos esses problemas, mas quando chegou, Deus era tão maravilhoso com Abraão que 1 ano antes de acontecer, Deus foi lá com ele, visitou ele em outra teofania, né? E aí ele diz, olha, daqui a 1 ano, Sara vai estar com uma criança no seu colo. E assim aconteceu com o nascimento de Isaac. Amém? Então essa foi a nossa lição, tá? A aplicação pessoal da nossa lição diz assim: os constantes diálogos entre Deus e Abraão provam o frequente relacionamento mantido entre eles. Repare, o frequente relacionamento mantido entre eles. O mesmo é assegurado a nós através da aliança firmada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então que você possa meditar nessa lição, possa estudar, possa anotar aquilo que você achou bem interessante, que você pode aplicar na sua aula domingo. Se tiver alguma pergunta, você pode fazer. A gente tem um grupo de WhatsApp, o nosso pastor a gente já tem alguns participantes lá no nosso grupo. Então, se você quiser, você manda a sua mensagem aqui. Você não faz parte desse grupo? Você manda a sua mensagem aqui nos comentários dessa live e a gente vai passar o link para você poder acessar o nosso grupo de WhatsApp para poder passar alguma coisa e poder ajudar de alguma forma. Amém? Então, essa foi a nossa lição, meus irmãos e minhas irmãs. E com relação ao trabalho, à transmissão de conhecimento, eu queria até aproveitar aqui a presença da nossa irmã, porque ela é professora da classe Rosa de Saron, e ela teve algum tempo atrás, né, irmão, uma dinâmica interessante com as suas alunas lá, e que isso alcançou até pessoas que não são evangélicas, né, pessoas de outras religiões, né, que foi aquela dinâmica do cartaz. Conte um pouco dessa dinâmica aí para os nossos ouvintes. Então, professores, a gente abrangeu, o objetivo foi esse e foi um sucesso. A gente fez um trabalho com eles, a tarefa, né, para que eles nos trouxessem a história de Esther em um cartaz. Fizeram o resumo da história e algumas alunas fizeram muito bem, todos copiaram a punho, como podemos dizer, procuraram na Bíblia, resumiram a Bíblia, fizeram, outras foram buscar ajuda e eu lembro bem de uma de nossas alunas que ela pediu ajuda a seu esposo e ele não evangélico, né? E ele pegou a Bíblia, começou a escrever, a ler a Bíblia e ele falava para a aluna como que era que as vestes de Esther, né? É só, né? Todas as características de Esther, e ele foi escrevendo, e ela disse, irmã, às vezes eu estava cansada, quem já estava falando para mim era ele, de tanto ele já ter lido a história de Esther. Com certeza. E isso aí realmente foi um sucesso, foi muito satisfatório para a gente, porque a gente alcançou vidas. Irmã, uma pergunta, mas ele aceitou Jesus? Mas é um processo. Né? Ele ainda não confessou, certeza. Mas é um processo onde ela está evangelizando de alguma forma em sua casa.
Com certeza, né? E é bem uma dinâmica bem interessante, porque é muito importante quando você lê e quando você escreve aquilo que você lê, né? Eu achei bem legal, a gente dirigindo depois aqui na parte litúrgica da nossa escola, eu fiz questão de trazer aqui para frente, para mostrar, para incentivar os outros professores a fazer o mesmo, porque é importantíssimo essa interação. É importantíssimo esse trabalho, irmãos, da Escola Bíblica Dominical ao longo da semana. A gente não pode deixar somente para o sábado, tá? Professor, aluno, não pegue a sua revista somente no sábado, 10 horas da noite, porque senão vai ficar difícil. Você não vai ter uma boa aula. Verdade. Então é importante esse processo, porque leva a pessoa, né, irmã, ao longo da semana, está tendo contato com essas pesquisas, né? Hoje, com certeza, eu vi aí, eu tenho 3, 4 alunas que estão diretamente conosco. É muito bom isso, professores estarem aqui na live, anotando. Porque, olha, Evandro, a classe, a nossa aula, ela está dinâmica. Eu falo da minha classe porque é onde a gente está estudando. Um professor, para pegar sexta ou sábado a revista, ele vai ler, né, vai tomar tempo, vai perder tempo lendo, e muitas das vezes a gente não vai entender. Não aí tá o aluno, entendendo. às vezes, até se perde, porque tem pontos aqui que a gente não fala, não dá tempo de falar. É verdade. Né? E aí, como eu pego a semana toda, um pouco da semana pegando, quando chegar no domingo, eu já nem preciso estar totalmente lendo todos os parágrafos, os pontos. Tá bom? Com certeza. Então, essas são algumas dicas que a gente está passando aqui, que são experiências nossas aqui, da nossa congregação. A gente tem aplicado essas dinâmicas aqui e tem surgido efeito. A gente tem crescido em número e também em qualidade. É muito bom quando você vê uma igreja grande e uma igreja que está alicerçada na palavra e que busca sempre, cada vez mais, o conhecimento. Tá? Então, meus irmãos, a gente também tem mais um comunicado para fazer. A gente tem uma dinâmica agora que a gente vai pôr em ação no dia 2 de abril. A gente vai fazer a nossa escola bíblica ao ar livre. Amém? Essa não é uma ideia original. Nós pegamos essa ideia dos nossos irmãos lá da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá na passagem Caraparu, lá no bairro do Guamá. Tá? Eu não sei se tem alguém dos nossos irmãos lá da Igreja Caraparu nos assistindo. Deixa eu falar daqui, tá, Evandro? Certo. Temos aqui o evangelista Leandro Meirelles, ele está dando a paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão. Da Igreja Monte Sinai, tá? Paz do Senhor, irmão. Temos Leandro. a Neide Teixeira, que está numa turnê no Maranhão, é professora da Lírio dos Vales. Está lembrando Senhor, aqui irmão. da família da Jane, né, da Rejane, Isso. que está nos assistindo, muito bem. Temos aqui vários comentários das mesmas pessoas, tá? Isso. Que estão participando, estão vendo detalhe da nossa aula. Isso é muito Glória gratificante. a Deus. Tá muito gratificante mesmo. Vai um abraço aí para todos os nomes Um abraço, mencionados. meus irmãos. Tá? Irmão Leandro, aqui irmã os Sidney. verdes aqui assistindo aqui a live, muitos curtição, e a gente está aqui na graça de Deus. Que né? Deus abençoe os nossos irmãos. É um prazer poder estar compartilhando a palavra de Deus e estudando juntos. Então, irmãos, a gente vai fazer a Escola Bíblica ao ar livre, né? Que é um aulão que a gente vai fazer num sítiozinho aqui no nosso bairro mesmo. A gente vai fazer um aulão, né? E aí a gente vai ter um momento devocional, a lição debaixo das árvores, é um local bem arborizado, a gente vai colocar as classes debaixo das árvores para que a gente possa estudar a Bíblia ao ar livre, tá? Depois a gente vai ter um batismo, porque lá tem uma piscina também, a gente vai realizar um ato batismal, e também depois a gente vai ter um momento de lazer, vamos tomar café juntos, vamos almoçar juntos e vamos passar um sábado abençoado em nome de Jesus. Muito bem, eu só vou deixar para todo o resumo que é a lição aqui, que é importante para os professores entender que nós chegamos ao nosso objetivo, né, Evandro? Com certeza. É apontar o cuidado de Deus, ou seja, Deus é o grande eu sou. Primeiro objetivo é o cuidado de Deus para o nosso reconhecimento, é digno do nosso reconhecimento. Deus, Ele é o grande eu sou, Ele é o nosso escudo. Ressaltar a importância de evitar atalhos. Não vamos ousar ajudar Deus. Com certeza, tá? como Sara, né? Como Sara tentou ajudar Deus, nunca, jamais vamos ousar, porque nós vamos ter com certeza consequência, né? É verdade. E encorajar o exército
de fé na providência divina, ou seja, é a fé. Com certeza. Tá? A fé sem obras, ela é morta, mas eu também não posso fazer nada se eu não tiver a fé. Né? Eu tenho que entender a fé. Exato. E eu só posso ter fé, Evandro, em Deus, se eu me alimentar da Escritura palavra, Sagrada, de eu procurar livros que falam sobre os heróis da fé. A Com nossa certeza. revista aqui é muito gostosa de a gente ler. A Neide disse que ama essa dupla, viu? Nós também amamos, tá bom? amamos você Gilbele, mesmo. um abraço para você estar assistindo irmão lá com o nosso Gilbele, coordenador irmão Daniel, tá bem? Então, foi gostoso, né? Com Tá muito certeza, gostoso com certeza. participar com vocês aí. Se não fosse vocês, nós não Nós não estaríamos estaríamos aqui. aqui, é verdade. Pastor Paulo, um grande abraço aí, e eu já deixo aqui meu agradecimento por nos confiar aqui nesse momento, tá bom? Pastor Luzenil abençoe. deu outra missão também. É assim, Deus, ele não chama desocupados. É verdade. Né? É sempre ocupado. Irmãos, e olha só, para o pessoal da Lameira Bittencourt, tá? A congregação Lameira Bittencourt, na próxima segunda-feira, se Jesus não voltar até lá, na nossa live de segunda-feira, nós estaremos aqui recebendo os nossos irmãos, os diáconos Ápio e Manuel, tá? Eles são coordenadores lá da Escola Dominical da Congregação Lameira Bittencourt. Então, eles estarão aqui conosco, farão parte aqui da nossa mesa redonda. Vamos assistir. Nós teremos né? Vamos... novamente já os nossos pastores Paulo, pastor Luzenildo conosco. Repito, não puderam estar devido a compromissos pastorais, mas estão mandando um abraço também para eles. E na próxima segunda, os diáconos Ápio e Manuel estarão conosco aqui. Divulgue, vai ser uma bênção. Um abraço aos irmãos da Lameira Bittencourt, que também farão parte aqui da bancada com a gente na próxima segunda. Então é isso, né, minha irmã? A gente fica por aqui. Abraço para Jax, tá? Abraço para Jax, pessoal do Templo da Betânia, Monte Betânia Sinai. também, Estão Monte todos conosco. Sinai, abraço a todos os nossos irmãos. E aí, irmãos, se você não disser o nome da sua congregação, a gente não vai Com poder certeza. fazer menção Obrigada, aqui. Então, Evandro. ao comentário você faz a menção da sua congregação para a gente poder estar mencionando aqui. Amém? A gente vai encerrar agora com a nossa irmã Cid News, ela vai orar ao Senhor e logo após nós estaremos dando o nosso grito de guerra da Escola Dominical e aí estaremos encerrando essa live em nome de Jesus. Irmão. Então vamos orar, ore aí. Se você está precisando de oração, Deus abençoe teu lar, abençoe tua vida, tá? Glória a A Deus. nossa vida nós precisamos e o nosso Brasil, o nosso Pará, nós vamos estar orando. Querido Deus e Pai, Senhor, muito obrigada, Pai, por este momento que passamos aqui, Senhor, interagindo, aprendendo, ensinando, buscando mais da Tua parte para a nossa vida, Senhor, que possamos ser, Senhor, no quesito de fé como Abraão, que não recuou, mesmo com alguns pontos frágeis, mas estamos aqui, Senhor amado, buscando mais de Ti, como falei, para que possamos também ajudar outros aí do outro lado aí da nossa tela, que possamos todos ter uma boa noite, que possamos todos ter saúde. Eu, Senhor amado, te peço que Tu visite cada um dos Teus servos, aonde quer que estejam, no trabalho, na casa, nos hospitais, cura, batiza, lava-nos no Teu sangue precioso e nos ajuda grandemente. A mim, meu companheiro, nesta noite, seja conosco, Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Então vamos lá? Vamos lá. Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para EBD você também. Vem. A paz do Senhor, boa noite a todos.